tarde, queridos alunos. Aqui é o professor Luiz de Artes, professor da Rede Municipal, nesse momento de aprendizado, continuando a partir da explicação da professora Maristela sobre a assemblagem e apropriação de materiais. A gente viu que artistas como Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Picasso e muitos outros abriram um caminho de arte feito a partir do cotidiano, onde se apropria dos materiais para expressar ideias e sentimentos. Então, cabe a nós essa aventura de fazer essa arte. Nós, como adolescentes e crianças, precisamos de brincar, de divertir. E, muitas vezes, esses brinquedos, essas diversões, podem ser feitas por nós mesmos. Então, aqui, você quer fazer arte, você tem que ter o seu material. Basicamente, a nossa proposta hoje é a garrafa PET. Então, ela casa com arame. O não pega cola e serve o durecão. Então, você pode usar o arame ou o durecão. Para cortar mais seguro, é a lâmina de serra, a cegueta, ela não tem perigo de cortar a sua mão. Então, é uma boa opção. O estilete corta muito. É necessário o acompanhamento de um adulto. Se você acha que tem capacidade, corte com calma, sem virar a lâmina para o lado da sua mão. E não faça força, é coisa de delicadeza. A tesoura, muito bom. Agora, essa é uma tesoura pontuda, então muito cuidado também. Um alicate para acompanhar o arame. A gente vê que cada material exige uma técnica e um material específico. A pessoa que quer fazer arte tem que ter o seu ateliê. E então, mãos à obra. O que você vai fazer é buscar a inspiração. Você vai descobrir ou em você ou no material encontrado, que você vai ver nele a possibilidade de expressão. Eu elegi nesse momento a embalagem de iogurte. Ela me passou a ideia de cor de pele. Tem a rosa, a pessoa mais clara, tem a bege, tem a branca. Não importa, você que vai ver quem é que você vai querer representar, o que é. Ela também é uma embalagem bem firme. Então vamos à parte prática. Eu anotei algumas coisas que são importantes dentro da etapa. Eu falei do material. O processo de criação, então, ele vem ou de dentro de você ou do próprio material. Ele também pode te inspirar. Eu observei também que a questão de atravessar arame. Então, vou começar a parte de fazer. Eu trouxe, para dar exemplo, dois tipos de arame, o mais fino e o mais grosso. O mais grosso, ele dá mais firmeza, mais estabilidade ao objeto. Se você quer que ele movimente mais, o mais fino. Você não precisa comprar o arame pode ser encontrado, mas você vai... cada material tem a sua função, e isso é que é importante você descobrir, para você alcançar seu objetivo. Os cortes que eu quero falar, que são mais difíceis, são os que você não enxerga. Você tem que atravessar o arame de um lado ao outro sem estar vendo. Então, gasta um pouquinho de paciência. São coisas que, inclusive, o prazo de ficar pronto é indefinido. Depende de você ter o material, de você ir encontrando, vai surgindo novas ideias. Como, por exemplo, do primeiro boneco que eu fiz, eu não tinha movimento. E esse eu já consegui um movimento de boca. Ele é nosso poeta maior, ele conversa com a gente, ele pode falar, ele vai estar sentado, não está pronto ainda, eu não tinha, aqui vidro de adoçante, eu não tinha para pôr na outro pé, e eu também não tinha o iogurte menor para pôr na mão. Então, o processo é esse, é achar o material. E aí, o seguinte, já ganhou mais um movimento de boca controlado por trás, quer ver? Deixa eu só soltar ele aqui um pouquinho, que ele é manipulado por trás, sem... Às vezes ele dá uma travadinha, mas ele consegue abrir a boca. Depende da posição do arame, ó. Ele faz o movimento com a boca. Ó. Então, aí entra o óculos, o cabelinho,
vai surgindo o material, ele vai ganhando personalidade. E assim, através de furos também, para fazer as emendas, eu posso usar o durecão, eu usei aqui o durecão, mas para atravessar, fazer o braço e o antebraço estarem juntos, o arame, que faz a função de um osso. Outra coisa importante para observar são proporções. Eu escolhi aqui a garrafa de água sanitária de 2 litros para dar proporção com a cabeça. E as garrafas de refrigerante de 200 ml para dar dar o formato, né, de corpo, de musculatura. Então, aqui também aparecer a mão, por isso ele é menor, ele é arredondado, ele já tem o que eu preciso. Eu corto a parte que vai libertar o que eu quero, ó, dedos, eu vou libertando a forma que eu desejo, das partes que não preciso. Nunca joguem nada fora. O que eu tirei daqui foi para o pé dele aqui, ó, para aparecer melhor o pé. Então, você só vai descartar as aparas depois que o trabalho estiver pronto. Tudo é importante durante o feitio dele. Essa parte de boca abrir é mais trabalhoso, porque tem que passar uma parte por cima da outra. Então, aí você vai descobrir, tá? Eu posso depois fazer alguns exemplos, dar deixa eu fazer aqui rapidinho um desenho para mostrar essa coisa de emendar a boca. Aí, pessoal, aí eu fiz um desenho simples aqui para explicar só essa parte do movimento da boca. Eu tenho que cortar o maxilar, né? Esse osso do nosso crânio é o maxilar. Então eu formo exatamente ele. Ele tem uma alça, o nosso crânio tem uma alça para prender o maxilar. Então a gente vai fazer isso com esse objetivo de furar na parte de cima e na parte de baixo, atravessando um arame que faria essa dobradiça que a boca abre e fecha. Ainda marquei para vocês 2 furinhos na altura do olho e 2 furos verticais para o nariz e 4 furos horizontais para os olhos. Horizontais aqui para os olhos, onde eu atravesso um plástico branco. Qual plástico eu elegi? Essa tirinha que vai no refrigerante aqui, ó, o lacre do refrigerante, ele tem uma largura boa para formar branco de olho e dentes, olha, ele é o dente. Então você vai achando no próprio material os elementos. O nariz é um pedacinho do plástico que é a abertura da boca, eu não jogo fora, eu atravesso nesses buracos verticais, e aquela parte branca que eu mostrei a vocês, eu atravesso nos 2 furos horizontais. 1, 2, passo o plástico branco, um olho. 1, 2, passo o plástico branco, 2 olhos, um nariz e a boca. Corto o lateral em curva para fazer as orelhas, seguindo a proporção do rosto. Olho, nariz e boca, e as orelhas entre olho e boca, respeitando a testa e o queixo. Essa é a questão da proporção e da anatomia. Assim começa a vida do boneco. Amigos, olha, a vida de um artista é suor. Você tem inspiração, mas 98% é trabalho. Então, o trabalho em si começou com esse boneco. Ele era um robô, e aí, como a gente continuou desenvolvendo esse trabalho importante, essa bênção de ter essa aula, eu fui elaborando mais. E aí eu transformei o robô num personagem. Eu dei mais vida, eu aproveitei mais o processo. Então, eu peguei retalhos, são retalhos de pano, você pode conseguir em camisetas velhas ou uma almofada velha, panos que você tem acesso. E passei eles sem costura, eu só enrolei na garrafinha, ó, passei gominha para mostrar para vocês que qualquer forma simples resolve. Se eu quiser que permaneça, eu vou costurar. E aí eu vou pensando na vida do personagem e vou
construindo a identidade dele. É um pirata, então, olha lá, tem uma caveira perigosa, e então tudo que vem a compor o personagem tem que estar nessa identidade. Então aqui é uma caixa de omo que eu dobrei em forma de um barquinho e coloquei uma fita de durecão aqui dentro. É uma coisa que vai se descobrindo. Aqui a espada é um pauzinho de picolé. Ele tem uma espingarda nas costas, que é uns caninhos de plástico, e uma corrente, uma joia. Ele ficou meio surdo com um tiro de canhão. Então, foi somando essas coisas. Ele também tem os seus mapas, tem um mapa de tesouro. Olha, eu fui trabalhando o mapa. Tem toda uma história, um enredo, aonde que está o tesouro, quais são os monstros que vivem nesse oceano. E você vai vivendo a história do personagem. E aí ele queria encontrar uma companheira e então encontrou a Covidessa. Esse é o Capitão Covid e a Covidessa. Ela também é de pano enrolado. Eu fui achando bijuterias na rua, eu vou coletando. E assim eu posso compor a vida dele. Ó. A vida dele é de andar pelos mares, atrás de tesouros, de aventuras e de amores. Então essa é a história da vida dele. Você é o criador, você que vai construir o que quem é, como ele vive. Completando a nossa aula e continuando a aventura do pirata Covid, que seguiu para a Ilha do Tesouro, encontrou com uma perigosa fera, um jaguar da pata queimada, que estava no lugar onde havia enterrado o tesouro, mas deu uma notícia muito trágica, que a ilha toda pegou fogo, pois ela teve que fugir de lá. Pois essa é o jaguar da pata queimada, que fugiu lá do Pantanal. E é feita através de uma técnica de papel machê. Eu trouxe então para participar da aventura e convidar vocês para uma próxima aula para a gente fazer brinquedos de papel machê. Esse é um deles. Queridos, fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos fazer arte, vamos crescer e aprender com Deus.